Sejam todos bem-vindos. Sou Lohana Canguçu, discente do segundo período do curso de Direito na FACAP, e vou dar início à apresentação do trabalho instruído pela matéria Introdução ao Estudo do Direito 2, lecionado pelo professor Nadielson França. O artigo escolhido é intitulado A Dialética de Marx e a Crítica Marxista do Direito. Foi publicado na revista Direito e Praxis em 2018, com a autoria de Vinícius Casalino. Motivação da escolha do artigo. Embora o autor, Marx, seja o pavor para muitos, e com toda razão, pois suas obras são de difícil entendimento, eu tive interesse em conhecer um pouco sobre suas obras. E porque o tema traz uma compreensão do coletivo, das classes sociais e do direito. Relação com a teoria geral do direito. Se relaciona com a teoria geral do direito porque abordam os métodos de construção do concreto nas ciências abstratas, ou seja, do real ao geral. A ligação entre ideologia e direito, entre relação e norma, mercadoria e sujeito, direito e Estado, abordagens que são aplicáveis à ciência jurídica. O artigo busca compreender de modo aprofundado as particularidades da dialética materialista de Karl Marx em oposição à dialética idealista hegeliana. O que vem a ser essa dialética em linhas gerais? A dialética é uma forma de diálogo que contrapõe conceitos e ideias, que faz surgir novas ideias. É uma ideia de movimento. Como essa dialética é utilizada por Hegel e por Marx? Vamos começar por Hegel. Ele é um idealista, acredita que as ideias fazem as coisas mudarem, transformarem. Então, ele trabalha com o conceito de dialética histórica. Essa dialética histórica, para Hegel, é a própria realidade. É aquela coisa, é assim que sempre foi e é assim que sempre será. Ou seja, é uma tese, que é uma ideia aceita, e uma antítese, que é uma ideia que vai fazer uma negação, que vai contrapor a tese, e por isso, antítese. E o conflito entre a tese e a antítese terá a formação da síntese, que é o resultado final. E assim o ciclo se repete. Isso, para Hegel, é a própria realidade. A realidade se baseia em tese, antítese e síntese, que sempre vai haver uma opinião aceita, uma opinião que vai contrapor a opinião aceita e que vai gerar um resultado final, que é a síntese. Em Marx, temos o materialismo histórico dialético. A diferença de Hegel é exatamente essa. Hegel é idealista e Marx materialista. Para Marx, são as relações de produção que fazem as coisas mudarem. Para ele, o motor da história é a luta de classes, pois sempre existiu alguém que detém dos meios de produção, alguém que manda e alguém que obedece, que são aqueles que não detêm dos meios de produção. Sempre existiu o senhor e o servo, o patrício e o plebeu, o burguês e o proletário, que será um dos assuntos abordados durante a explicação do artigo. Para ficar mais nítida a diferença entre os dois, eu fiz esse esqueminha dividido em superestrutura e infraestrutura. Marx analisa de baixo para cima. Para ele são as relações de produção que fazem as ideias mudarem. E Hegel vai dizer que são as ideias que fazem as coisas mudarem. Então, Hegel é idealista, enquanto Marx materialista. Outro conceito é o conceito de ideologia em Marx. Ele vai dizer que a ideologia não é somente um conjunto de ideias, é uma falsa consciência. Porque ele vai dizer
que a ideologia não é um conjunto de ideia e sim um falso discurso, porque essa falsa ideia vai querer te fazer acreditar que é daquela maneira que funciona, sendo que não é daquela maneira que funciona. Então, por isso, é uma falsa ideia, é uma ocultação da realidade. E agora vamos ao primeiro tópico do artigo: problemas antigos da dialética de Marx. Sempre tentaram igualar o método de Marx ao método de Hegel. Porém, o método de Marx é uma continuidade invertida da dialética hegeliana. A originalidade de Hegel foi fazer da lógica dialética uma lógica do ser, isto é, que rege o próprio modo de ser das coisas. Para ele, é um perpétuo vir ser. Marx fez uma correção à dialética de Hegel, porque Hegel era idealista e via a razão como determinante da realidade objetiva, enquanto Marx era materialista e pensava justamente o contrário, que era o mundo material que condicionava a ideia que fazíamos dele. Por isso, ele desenvolveu uma interpretação que ficou conhecida como materialismo dialético, ou seja, uma continuidade invertida da dialética hegeliana. O que Marx trouxe de original foi uma análise dialética das relações sociais e econômicas, as bases materiais e concretas da sociedade. O problema dessa dialética é exatamente a busca pela compreensão acerca da dialética e crítica marxiana, que foi fundada em sua obra O Capital. Em sua obra, destaca uma ausência de compreensão, uma ausência de preocupação com a compreensão da leitura acerca da obra, o que resulta na aceitação de ideias do ego, do eu acho, de conclusões discrepantes e contraditórias. Com isso, consiste em encarar certos desafios ligados à interpretação da obra marxiana de modo relativamente autônomo. Essa nova leitura, que eu coloquei no slide, que é a inversão pressuposta à nova leitura de Marx, surge devido às variáveis interpretações da obra de Marx, pois ele não deixa explícito suas ideias de forma clara, porque, segundo ele, nenhum conhecimento se dá através de visões ou leituras superficiais. E vou explicar um pouco sobre o porquê da dificuldade, ou melhor, da problemática da dialética de Marx. O ponto de partida para Marx é sempre um fato, ou um conjunto de fatos, uma expressão factual da realidade. Para Marx, o conhecimento é impensável do ponto de vista empírico, ou seja, só é observável através dos fatos, pois ele diz que o conhecimento está no oposto do fato, daquilo que não pode ser visto por uma simples observação. Para Marx, o conhecimento parte da aparência e a aparência é importante, pois é o ponto de partida para chegar ao conhecimento, mas a aparência não é suficiente, pois ele fala que se a aparência revelasse a estrutura íntima, revelasse a essência, toda ciência seria desnecessária. Então ele diz que se a aparência revelasse a essência, bastava olhar a realidade e as coisas referentes ao conhecimento estariam resolvidas. Para Marx, a aparência mostra, mas ela também esconde. Por isso, conhecer é negar a aparência, negar a factualidade. Mas esse negar não é ignorar, porque o conhecimento parte da aparência, mas ele ultrapassa a aparência, vai além. E esse ir além faz negação
da factualidade, porque aquilo que não é explícito por completo é questionado, é gerado um conhecimento autônomo, é gerado uma nova leitura, como diz no artigo, no que se refere às obras de Marx. Gera uma nova leitura, uma nova interpretação acerca do aparente e constrói o conhecimento. Esse é um dos grandes motivos da dificuldade de interpretação às obras de Marx, porque, é como ele disse, nada se tem, não se tem nenhum conhecimento por coisas aparentes, por coisas vistas superficialmente. E da mesma forma é a leitura dele, em que nada se tem por leituras superficiais. Então você não vai encontrar o que ele procura realmente expor em sua obra por simplesmente ler. Tem que ler de forma atenciosa e aprofundar, entender realmente o raciocínio dele. Então, o que se almeja, em suma, é uma compreensão mais aprofundada das características particulares da dialética de Marx. E trata-se de duas dialéticas distintas, né? Com os pressupostos próprios e características peculiares. A conversão das leis de propriedade mercantil em leis de apropriação capitalista. Essa conversão das leis, ela vai se dividir em 3 tópicos. E o primeiro tópico é a reprodução simples. O fator que determina os participantes de cada classe é a propriedade ou não dos meios de produção. A característica importante da reprodução mercantil simples é o papel do dinheiro no processo, que servia exclusivamente como meio de troca, ou seja, funcionava como simples intervenção entre as mercadorias. Por isso, reprodução simples, sem exploração alienada, sem acúmulo de capital alienado, apenas trocas como forma de subsistência. Esses acontecimentos vão influenciar na evolução da produção mercantil simples para a produção mercantil capitalista, que é o processo de acumulação do capital. As bases da produção mercantil capitalista são completamente diferentes da reprodução simples. Ambas são apoiadas na divisão social do trabalho e na propriedade dos meios de produção. Na produção capitalista, a força de trabalho se transforma em mercadoria e a força de trabalho será comprada pelo capitalista mediante salário pago ao trabalhador. Os ganhos do capitalista como produção são denominados de lucro. O surgimento e desenvolvimento do modo de produção capitalista criaram um alto grau de desenvolvimento da produção de mercadorias e um aumento no papel do dinheiro nas relações comerciais de troca. Para a continuação do desenvolvimento do capitalismo, é necessário objetivar 2 polos antagônicos. Uma classe que dispõe de recursos para comprar a força de trabalho, que nesse contexto é considerada uma mercadoria, e outra classe que dispõe de sua força de trabalho e está disposta a vender como única mercadoria que possui. O lucro é a mola propulsora do modo de produção capitalista e o objetivo de todo capitalista. Daí a transformação do mais-valor em capital. Marx ele denomina o lucro dos capitalistas de mais-valor e afirma que o mais-valor é fruto da exploração do trabalho.
O salário é o preço da força de trabalho que será comprada pelo capitalista. E assim como qualquer outra mercadoria, é regida pela lei do valor. Então, a repetição da produção ou a reprodução do capital, na medida em que provoca retirada constante do mais-valor, termina em um resultado permanente que, a partir de certo momento, a totalidade do valor introduzido no circuito resultou do trabalho alheio apropriado, né? Sem equivalência, sem igualdade. A lei de apropriação pelo trabalho próprio e o intercâmbio equivalente se transforma na lei de apropriação sem troca do trabalho de outrem. É o que Marx denomina de intervenção das leis da apropriação da produção de mercadorias em leis de apropriação capitalista. A torção dialética como intervenção crítica. Essa torção está ligada à modificação objetiva nas leis que regem o processo de produção capitalista. Vou abordar 2 tópicos do artigo em que explica exatamente essa intervenção ou essa inversão das leis de apropriação do trabalho e de apropriação capitalista. E o primeiro tópico que eu coloquei no slide foi tirado do artigo e é uma observação de Marx. A extensão da jornada de trabalho, além do ponto em que o trabalhador terá produzido apenas um equivalente do valor de sua força de trabalho, acompanhada da apropriação desse mais trabalho pelo capital, nisso consiste a produção do mais-valor absoluto. Ela forma a base geral do sistema capitalista e o ponto de partida da produção do mais-valor relativo. Nesta última, a jornada de trabalho está desde o início dividida em 2 partes, trabalho necessário e mais trabalho. Para prolongar o mais trabalho, o trabalho necessário é produzido por meio de métodos que permitem produzir em menos tempo o equivalente do salário. A produção do mais-valor absoluto gira apenas em torno da duração da jornada de trabalho. A produção do mais-valor relativo revoluciona inteiramente os processos técnicos do trabalho e os agrupamentos sociais. A transformação de uma quantia de dinheiro em meios de produção e força de trabalho é o primeiro movimento realizado pela quantia de valor que deve funcionar como capital. Fica claro que o primeiro ato da produção, isto é, a primeira volta do capital ou a cada volta do capital, produz de maneira independente várias outras voltas. Com isso, o trabalho excessivo e logo a substância do mais-valor, isso quer dizer que o valor de uso de qualquer mercadoria é determinado pela quantia de trabalho utilizada para aquela produção. Desse modo, a superação da relação de equivalência por igualdade, ou seja, a violação da lei de apropriação pelo trabalho na lei de apropriação pelo capital, é uma apropriação sem igualdade do trabalho alheio, que ocorre desde a produção do capital e não em sua reprodução. E agora o segundo tópico também, que foi tirado do artigo e é uma análise de Fausto. Uma volta do capital, ou a cada volta do capital, obedece à lei de apropriação ou de propriedade das economias mercantis, lei segundo a qual a apropriação dos produtos se faz pela troca de equivalentes e depende, em última instância, do trabalho próprio. Mas a repetição das voltas do capital e, portanto, o cumprimento reiterado da lei
de apropriação pelo trabalho e pela troca de equivalentes, investe esta lei na lei de apropriação capitalista, apropriação sem equivalente do trabalho alheio. Não parece adequado afirmar, como Fausto faz, que a reprodução do capital faz com que a lei da apropriação pelo trabalho próprio e intercâmbio de equivalentes se transforma na lei de apropriação sem troca do trabalho de outrem, pois essa lei, vale dizer, a lei de apropriação capitalista, já está operando desde o momento em que a primeira quantia de valor, na forma de dinheiro, é trocada por meios de produção, matérias-primas e força de trabalho para dar início ao processo produtivo de valorização. Ou seja, não é a reprodução que viola a lei de equivalência. É a produção do capital que o faz. Então, desse modo, é de se considerar que o sentido categorial da torção dialética pela qual a lei de propriedade mercantil se transforma no oposto, isto é, na lei de apropriação capitalista, não deve ser compreendida como intervenção no sentido de uma modificação essencial do processo, porém, uma modificação em sentido materialista, ou seja, a relação de equivalência entre capitalista e trabalhador é apreendida como aparência invertida no momento produtivo e exploratório. A torção dialética e a forma jurídica, a propriedade privada capitalista. A torção dialética traduz a passagem das leis de propriedade mercantil às leis de apropriação capitalista. Ela qualifica todas as pessoas como igualmente dignas de ser proprietárias, mas por nenhum meio faz delas proprietária. Esse desenvolvimento, no entanto, observa-se a relação entre capital e trabalho do ponto de vista da produção do mais-valor, que refere-se antes da reprodução do capital. Apanha-se a negação da relação de equivalência, sua natureza meramente aparente e, por conseguinte, o caráter essencialmente exploratório da produção capitalista. A forma jurídica da relação de propriedade capitalista é constituída precisamente por intermédio daquela conversão dialética, de maneira que seu modo de ser consiste justamente em projetar a aparência de uma relação de direito fundada na equivalência de posições, mantendo obscura, no entanto, a relação essencial, exploratória, de extração de mais valor. A crítica da crítica marxista. A teoria crítica se coloca em apoio às reivindicações jurídicas de parcelas da população nas áreas sociais e culturais, das condições de vida e trabalho, bem como de uma interpretação mais aberta e compreendida como valores coletivos. O direito, ele não é reduzido à norma jurídica, e o direito também não é apenas um fenômeno de poder. O direito é um fenômeno enraizado nas relações sociais capitalistas, na produção, na exploração dos homens pelos homens, no modo pelo qual o ser humano explora o trabalho alheio. É exatamente aí que está o segredo do direito. Portanto, não há um campo do direito que esteja eminentemente posto ao nível da norma. A questão é muito mais alta. O direito não está reduzido à norma, o direito está posto a partir das estruturas da sociabilidade capitalista. Então, a resolução das nossas questões, dos nossos problemas, tudo isso não se resolve com normas melhores. A transformação de tudo isso está na base material econômica, concreta, produtiva, de onde, então, o direito é uma de suas formas derivadas, ou seja, o problema do mundo está na exploração, no capital
e na mercadoria. Conclusão. Do que se trata, portanto, é de um trabalho duplo, não apenas reincorporar a crítica marxista do direito, a preocupação e os debates relacionados à dialética marxiana, como também promover uma abertura a outros campos do marxismo para auxiliar no difícil trabalho de delimitação e elaboração de parâmetros mais precisos que permitem identificar os contornos particulares do método dialético marxiano em oposição ao método idealista de Hegel. Análise crítica referente ao artigo. O ponto negativo, quer dizer, acho que negativo não é a palavra certa, né, para usar, mas o artigo não é um artigo de fácil entendimento, até porque se trata de Marx, né, em que ele mesmo diz que nada se encontra superficialmente, então é preciso uma leitura mais atenta. E o ponto positivo é porque se trata de assuntos sociais de grande importância e assuntos que contribuem para o conhecimento.